Ei, som. Chiado. Né? É. Mas essa caixinha antiga aí. Boa noite, irmãos. Vamos então avançar para os nossos estudos. Ainda não selecionei alguma literatura específica para isso, mas estarei aproveitando para fazer algumas exposições em alguns livros pequenos da Bíblia. Hoje estaremos fazendo um pequeno estudo na carta a Filemon, já que é tão pequenina, então conseguimos aprender alguma coisa sobre a carta ainda hoje, né, de maneira tranquila. Tá? Vamos iniciar cantando o Salmo 131. Não é soberbo meu coração, nem tenho altivo olhar. As grandes coisas não vou buscar, grandes demais para mim. Mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está, bem desmamado por sua mãe, minha alma assim está. Ó Israel, espera em Deus, espera no Senhor. Desde o presente que agora é e para sempre. Amém. Vamos orar neste momento, então. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó bendito Pai, temos a oportunidade de podermos nos reunir para aprendermos mais a Tua Santa Palavra e assim, ó Senhor, desfrutarmos do conhecimento, dos tesouros do Evangelho para a nossa vida, para que assim aprendamos a Te amar de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado a Deus por cada irmão aqui presente, por aqueles que estão acompanhando também pela internet, por que ainda terão acesso a esse estudo. Tem misericórdia, Senhor, e nos abençoa, pois precisamos de Ti. Ajuda-nos a confiar na Tua palavra, nas Tuas promessas e a reconhecer o Teu poder e o Teu favor em nossas vidas. Como o Senhor nos conduz e nos guia na Tua graça, para que venhamos Te louvar de todo o coração. Seja conosco, ó Deus, nos abençoando, para que sejamos edificados no conhecimento do Evangelho. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar então mais um hino, Cristo Jesus. Salvador.
Amém. Vamos então à nossa aula. Não fizemos nenhuma leitura inicial porque nós estaremos fazendo a leitura na própria aula. Eu vou dividir essa aula em duas partes. São 3 partes aqui no slide, mas digamos assim, que eu estarei fazendo uma introdução a esta carta para compreendermos um pouco do contexto, do que estava acontecendo ali, entendermos alguns personagens dessa carta, e então, quando eu preparar os irmãos aí vamos fazer uma leitura, certo? Aí estaremos lendo toda a carta, e aí eu estarei explicando algumas coisas também que foram um pouco complicadas, para que todos venhamos ter um bom aproveitamento, não é, do conhecimento que temos da palavra de Deus aqui. Então, eu quero fazer uma introdução. Esta é uma carta realmente pequena, quase como um bilhete, assim como os irmãos viram. Apenas uma página, não é? Uma página. Porém, embora pequena, nos traz uma mensagem bela de redenção em um contexto cultural que não é tão fácil de entender. É bem diferente do nosso, não é? E nos mostra como Deus realmente operou a sua misericórdia ali. Temos 3 personagens principais nessa carta. Paulo, não é, como nós já conhecemos, Filemon e também Onésimo. Outros nomes são citados na carta, que também são importantes, mas esses são os 3 nomes principais, com ênfase em Onésimo, tá? Então, um ponto muito importante compreender que ele é o protagonista principal dessa carta, Onésimo, guardem esse nome. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Nós sabemos que Paulo, nas suas viagens missionárias, pregando o evangelho por cada cidade, ele ia por cada cidade grega, romana, pregando o evangelho, e às vezes a pregação do evangelho lhe rendia cadeias, não é? Ele era perseguido às vezes, e algumas vezes ele foi preso também. Temos 2 prisões específicas, talvez mais, não temos, digamos assim, base no texto bíblico, porque muitas coisas aconteceram que também não foram registradas, ok? Mas ele estava preso em Roma nesse contexto. Então, provavelmente, esta foi a sua primeira prisão. Ou seja, esta carta de Filemon, a Filemon no caso, foi escrita na mesma época em que ele escreveu também as cartas a Efésios, não é, Colossenses e também Filipenses. Então, é o mesmo contexto, na mesma época, Paulo enviando cartas às comunidades cristãs. E isso foi por volta do ano 62, tá bom? Depois de Cristo. Esta, então, é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo, tá? Como já vimos. E provavelmente Paulo tenha escrito muitas outras cartas pessoais para conhecidos, amigos, convertidos, pessoas próximas dele, não é? Mas que nós não temos acesso. Porém, pela providência de Deus, não é? Esta carta a Filemon, que é uma carta tão pessoal,
veio a nós, está no cânon sagrado, pois foi inspirada pelo Espírito Santo para também edificar a igreja. Então, tem assuntos que são normativos para nós, como inspirado por Deus. Nos cabe, então, uma observação aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele foi o maior pregador do evangelho no início da era cristã. Foi o apóstolo Paulo. Todos os apóstolos, é claro, pregaram o evangelho, certo? Muitos deles se concentravam em pregar no contexto judaico oriental. Mas o apóstolo Paulo, ele realmente foi por várias cidades, não é? E foi espalhando o evangelho entre os gentios. É isso que aprendemos quando lemos Atos dos Apóstolos e também quando lemos as suas cartas, não é? Boa parte enviada para contexto onde havia judeus e gentios. E maioria gentios, ou seja, pessoas que eram gregas e de outros países também, de outras etnias. Paulo se empenhou então em anunciar o evangelho. E mesmo, um ponto muito importante para ser observado aqui, mesmo Paulo estando preso nesse contexto, ele continuava sempre mantendo o contato da cadeia por meio de cartas com pessoas conhecidas, com irmãos e com as comunidades que ele havia ou plantado, ou pelo menos eram plantadas, comunidades plantadas por pessoas que tinham sido discípulos de Paulo. De repente alguém que conheceu Paulo nas suas viagens, no seu caminho, não é? E ouviu o evangelho de Paulo, Paulo pregou, ensinou, evangelizou, e então batizou essas pessoas, eles creram no evangelho, e o resultado disso foi que quando voltaram para as suas cidades, também começaram trabalhos de igreja, não é? Isso provavelmente é o caso da carta aos Colossenses. Então, Paulo, embora estivesse preso, ele sempre mantinha contato e sempre procurava consolar os fiéis, sempre anunciando o evangelho, corrigindo, respondendo a problemas da igreja. Imagine a preocupação pastoral que ele tinha em cuidar de tantas pessoas, ensinando o evangelho. Então, Paulo fazia um trabalho, muitas vezes à distância. Um tipo de pastoreio à distância, olha só. Parece um pouco estranho, né? Porque geralmente nós compreendemos que o pastor fica na igreja. E, de fato, Paulo realmente ordenava pastores. E as comunidades tinham pastores, tinham presbíteros e diáconos. Mas, também, podemos compreender que o apóstolo Paulo, mesmo à distância, mantinha contato para instruir aqueles irmãos quando eles tinham algum tipo de dúvida, algum tipo de problema sério e que não conseguiam dar uma solução. É nisso que vemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios. As duas cartas, Paulo escreve justamente para responder a problemas da comunidade. E assim também a carta aos Gálatas e várias de suas cartas também, direcionadas a resolver problemas. Ou seja, ele sempre anunciava o evangelho, independente das suas circunstâncias. Não é? Foi isso que ele mesmo afirmou. Essa era a compreensão de Paulo. Não é? Temos um texto aqui que nos mostra justamente como Paulo... Por que Paulo fazia isso? 2 Timóteo 2,9. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, não é? Mas a palavra de Deus não está presa. Esta era a compreensão dele. Nem que eu seja preso, nem que eu apanhe, nem que eu sofra, eu continuarei pregando. Eu posso ser preso, podem me impedir, tirar minha liberdade física, social, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso ele pregava, por isso ele respondia com cartas, por isso espalhava ainda a mensagem do evangelho. Vamos retomar nossa primeira parte. A ênfase, Paulo, Onésimo e também Filemão, não é? Os personagens da carta. Paulo, não é? Nós já conhecemos, não preciso falar muito a respeito de Paulo aqui nesta aula. Nós sabemos que Paulo foi um apóstolo de Cristo chamado fora do tempo. Ele não foi discípulo direto de Jesus Cristo como os primeiros apóstolos. Digamos, ele não fez parte da escola dos 12 apóstolos. Ele foi chamado depois, não é? De uma maneira também especial, Cristo se revelou a ele. E Paulo, mesmo sendo chamado fora do tempo, ou seja, depois, foi o que mais trabalhou e o que mais espalhou a mensagem. Por isso é um ministério muito frutífero, com várias comunidades fundadas ou plantadas entre os gentios. Ele era, no início, um perseguidor da igreja. Quando lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo estava ali. Ele estava testemunhando o primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele viu Estevão ser apedrejado por muitos outros judeus, e ele viu e ele concordou com aquilo. E depois ainda, ele realmente criou ódio pelos cristãos. E ele procurou a autorização dos líderes para lançar perseguição contra a igreja. E de fato ele perseguiu muita gente. Mas aquele que era perseguidor tornou-se perseguido. Porque Cristo foi até ele, se revelou e ele foi convertido ao Senhor. E começou a pregar também o evangelho como um cristão genuíno e fiel. Não é? Cristo transformou realmente a vida daquele homem para que ele fosse o maior missionário do mundo antigo. Tá? O maior missionário. Agora a pergunta é, quem foi Filemão? A carta, né, ou seja,
destinatário dessa carta. Quem foi Filemão? Nós não temos tantas informações precisas sobre a vida de Filemão. O que podemos dizer é que ele era um cristão, certo? Tem testemunho dele aqui nessa carta. Ele era provavelmente um homem rico, um homem que tinha condições financeiras, não é? Um homem bem abastado, justamente porque ele tinha escravos, ou pelo menos um escravo, não é? Que era justamente Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão, tá? E Onésimo é quem Paulo recomenda a Filemão nesse sentido. É muito provável que Filemão residisse na cidade de Colossos. A carta de Paulo aos Colossenses, né? A cidade de Colossos. E ali perto de Hierápolis, Laodiceia, na Ásia Menor, na região da Ásia. Embora alguns intérpretes já tenham tentado propor algumas objeções a essa possibilidade, nenhuma delas é de fato convincente. Os maiores indícios, e isso é importante, de que o caso Colossos era a cidade em que Filemão morava, podem ser levantados quando estabelecemos um paralelo entre essas duas cartas. Se vamos ler Colossenses e Filemão lado a lado, vamos notar, não é, muitas informações similares e que combinam perfeitamente, inclusive com a citação de pessoas, as mesmas pessoas nas duas cartas, tá? Então temos alguns versículos aqui importantes, por exemplo, Colossenses 4, verso 9, ouçam, juntamente com Onésimo, então Paulo também cita o mesmo Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ou seja, que é dos vossos, que é de Colossos, que é daí, não é? Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa, tá? Temos ainda outros versículos, Colossenses 4:17, que diz, e dizei a Arquipo também é citado na carta a Filemão, não é? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Se vamos ler essa carta de Colossenses, vamos perceber que Paulo fala de Arquipo como se ele fosse um ministro, não é? E também agora Filemão 1 e 2, mais uma vez. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, mesmo Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Não é? Então percebam que são as mesmas pessoas citadas nas duas cartas. Já vimos que é o mesmo contexto. Não é? Foram enviadas por Paulo do mesmo contexto, da prisão. E temos nomes aí, não é, personagens que são os mesmos. Ainda sobre Arquipo, muito provavelmente Arquipo teria sido filho de Filemão. Isso é uma suposição, não é? E há alguns indícios para isso, mas não é uma coisa definitiva. Mas alguns pressupõem que Arquipo ele era filho de Filemão, não é? E pastor da igreja de Colossos, não é? Tendo assumido o pastorado na ausência de Epáfras. Epáfras também é citado nas duas cartas, e Epáfras era pastor da igreja de Colossos, tá? Mas ele estava preso com o apóstolo Paulo, certo? Então, ele também estava preso em Roma com Paulo, não é? Sobre Áfia, que é citada aqui também, ela teria sido, muito possivelmente, a esposa de Filemão. Caso Arquipo não tivesse sido filho de Filemão, não é? Ainda assim permanece a grande possibilidade dele ter sido pastor local daquela igreja, tá? Então, é só para entendermos um pouquinho desses personagens que são citados nas duas cartas. Agora, falaremos um pouco sobre a conversão de Filemão. Eu já citei que ele era um homem abastado, rico, cristão, mas como foi a sua conversão? Outro detalhe que sabemos sobre Filemão é que, embora Paulo não tivesse visitado Colossenses, não é, o Colossos, então Paulo não tinha ido pessoalmente ainda em Colossos nesse contexto, tá? Ele aparentemente se converteu, não é, por intermédio do apóstolo, certo? Não sei de que maneira, se ele encontrou um discípulo de Paulo, ou então em algum contexto ali, fora da cidade, acabou encontrando Paulo também. Esse fato, então, pode ser entendido, não é, considerando os seguintes versículos. Então temos mais versículos que nos mostram isso. Pode passar. Colossenses 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ou seja, Paulo realmente se comunicava até mesmo com aquelas comunidades que não conheciam pessoalmente. Era o caso da carta aos Romanos, por exemplo. Quando Paulo enviou a carta aos Romanos, ele jamais tinha visitado aqueles irmãos. Muito provavelmente ele conheceu aqueles irmãos só quando foi preso, certo? E aí temos o Filemão, o verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi,
eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Ou seja, Paulo cita isso como, entre aspas, um tipo de dívida, mas não uma dívida, é porque Filemão veio a conhecer o evangelho e se converter através de Paulo. É por isso que ele fala disso como se fosse um tipo de dívida, não é? Então é interessante compreender um pouco do contexto, não é, de Filemão e de sua conversão. Ele era de fato um cristão, muito possivelmente guiado, né, ou pelo menos convertido a partir da pregação do apóstolo Paulo. Esse foi Filemão. Agora a pergunta é, e o terceiro personagem? Quem foi Onésimo, o protagonista principal dessa carta, aquele que é recomendado por Paulo? Tudo o que sabemos de Onésimo é que ele era escravo, ou um dos escravos de Filemão. São as informações que nós temos sobre ele. Tá? E que ele, sem uma explicação clara, Onésimo, ele havia fugido para Roma. Ele simplesmente fugiu. Correu da casa do senhor dele, de Filemão. Alguns estudiosos apontam a possibilidade de que Onésimo era um escravo rebelde, não é? E que um dos possíveis motivos para a sua fuga para Roma, porque ele deu linha na pipa, porque ele correu, não é? Era que, além da rebeldia, ele tinha de alguma maneira furtado algo do seu senhor, que era o Filemão. Então isso não é uma coisa tão clara assim, mas é como se ele tivesse uma dívida com Filemão. Ele pegou alguma coisa dele de repente, ele tinha uma dívida, ele fugiu da casa de Filemão e foi parar em Roma também. Tá? Então, Onésimo, o escravo fujão, quando fugiu para Roma, lá ele acabou se encontrando com o apóstolo Paulo, que o evangelizou. Então vejam como que os encontros dessas pessoas, não é, vai acontecendo de uma maneira tão providencial. E Paulo ensinou o caminho de Cristo, e Onésimo, então, se converteu ao Senhor e foi também batizado. Então ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, não é? E no contexto da prisão, não é? Vendo a necessidade de corrigir, então, o mal que Onésimo tinha feito, porque Paulo, então, agora conheceu aquele escravo fugitivo Onésimo, o ensinou, o evangelizou, e então ele foi batizado como um cristão, e aprendeu o evangelho, aprendeu a maneira correta de viver de acordo com a vontade de Cristo, e então Paulo envia Onésimo, não é, no caso, a Filemão. Agora você vai voltar para o seu Senhor. Você já sabe o que é o evangelho, você conhece a Cristo, você recebeu a verdadeira liberdade em Cristo, agora você vai voltar para o seu Senhor. Isso é bem curioso, né? Porque alguns podem ficar um pouco espantados. Nossa, por que Paulo não combateu a escravidão aqui? Vamos falar sobre isso depois, não é? Mas realmente, Paulo envia Onésimo e envia essa carta pedindo a Filemão que ele perdoasse esse escravo fujão, perdoasse a sua dívida e que o recebesse como irmão. É o que acontece, não é? Veja, o cara fugiu, ele não era um cristão, mas ele fugiu, não sei se algum mal ele tenha feito ali, mas ele fugiu, prejudicando assim o seu patrão, e quando conhece o evangelho, é enviado novamente ao seu patrão para resolver os problemas com ele. Então percebam como que o evangelho vai redimindo a vida da pessoa e guiando a pessoa a fazer o que é certo. E não a fugir do problema, né? Não fugir do problema, mas resolver. Paulo também era uma autoridade eclesiástica e, por isso, respeitado por Filemão, não é? E os demais membros da igreja. Por isso é que Paulo intercede por Onésimo nesta carta, crendo que o que ele havia pedido seria atendido ali. A pena para um escravo fugitivo naquele contexto poderia chegar até a pena de morte. Então a fuga de Onésimo não era uma coisa muito simples assim de resolver. Não é tipo, eu fugi do meu senhor, e lembre-se, estamos falando de escravidão. Logo, o senhor é o dono do escravo, certo? Ninguém se coloca porque quer como escravo. Ninguém chega bem assim, olha, eu quero ser seu escravo. Isso não faz muito sentido. Quando uma pessoa é chamada de escravo aqui é porque a pessoa foi comprada. Ela não tem, nesse sentido, liberdade própria. Ela perdeu isso, certo? Acaba sendo tratada muitas vezes como um produto realmente a ser comprado. Por isso, não é? Como um fujão, ele poderia passar pela pena de morte. Poderia sofrer bastante com relação a isso. Tá? A pena, então, era essa. Desta forma, podemos compreender a necessidade, urgência e o tom pessoal desta carta que Paulo envia a Filemão. Onésimo está voltando. Ele saiu daí de um jeito, certo? Com os seus problemas, eu não sei o que aconteceu, eu sei que não foi uma coisa boa, mas ele está voltando.
agora como um cristão. Agora ele é teu irmão. Então não o trate como você tratava ele antes. Ok? Não o trate assim. Agora é seu irmão em Cristo. Podemos dizer então que a carta de Paulo a Filemon é uma carta realmente pessoal a um membro querido da igreja de Colossos. Então, para fazer uma distinção, a carta aos Colossenses é uma carta à congregação, à igreja. E a carta a Filemon é uma carta pessoal a um membro dessa igreja. Entende? Por isso que nós temos na carta aos Colossenses muitos assuntos teológicos, enquanto nessa carta a Filemon apenas um assunto pessoal, certo? De Paulo, Onésimo e Filemon. Vamos para a parte 2 então. Já acabei de passar isso aí, vou passar de novo. Parte 2, o problema da escravidão na carta. Agora sim, vou abordar esse assunto, né? Algumas pessoas podem ficar um pouco chocadas com o fato de que Paulo, ele não estava combatendo a escravidão. Vê que Paulo fala como se isso fosse normal, né? Até volte para a casa do seu Senhor. Era normal isso aqui, tá? Mas se pensarmos assim, estaremos fazendo uma leitura anacrônica da carta, ou seja, estaremos olhando para o passado e tentando ler o passado com os óculos de hoje. Está totalmente errado. Toda vez que nós pegarmos uma literatura antiga, vamos da história, por exemplo. Estudar a história e analisar como que um povo vivia há 500 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, nós jamais podemos fazer a leitura da história com a mentalidade de hoje. Porque nós vamos cometer injustiças nesse sentido. A cultura, a cosmovisão, a compreensão das pessoas que viveram antes é bem diferente das nossas. Totalmente diferentes, tá? Então, quem lê a história assim, está olhando de maneira anacrônica e vai cometer injustiças terríveis às vezes. Esse é um perigo muito sério. Muito sério, porque é muito comum as pessoas lerem a história desse jeito, hoje. Muito comum. E por conta disso, várias acusações que fazem, elas não têm um fundamento real. Elas são opiniões ou leituras distorcidas da realidade daquele contexto. Não se está respeitando como que a vida era naquele contexto. É igual, por exemplo, sei lá, alguém começar a estudar, por exemplo, feminismo, e a partir de uma ótica feminista, onde tem, claro, né, a ideia de sociedade hoje, onde homens e mulheres têm direitos iguais na sociedade, e você querer olhar para isso e você fazer uma leitura do passado e começar a acusar o passado de ser opressor, você sendo opressor nesse sentido. Porque lá o passado, a cultura, a compreensão era outra, não havia ninguém reclamando por isso. Não havia essas demandas que tem hoje. Essas são reclamações modernas, não eram daquele tempo. Então temos que respeitar o tempo, para não cometermos injustiças. Um outro exemplo aqui, claro, é que muito possivelmente Lucas, o autor do evangelho que leva o seu nome, também era um escravo antigamente. Um escravo grego. Isso é uma possibilidade, há rumores para isso também. Tá? E muitos outros cristãos eram escravos. Então não ouçam essa palavra, isso aqui tem um peso muito grande. É um tema sensível para nós, especialmente para nós, que tivemos essa história, essa mancha feia no nosso país, e não faz tanto tempo assim, certo? E isso meio que está presente em nosso contexto, porque há pessoas tentando trazer esse debate e procurar revolução e reclamações com relação a esse tipo de coisa. Nós sabemos disso, então é um ponto sério no contexto ocidental. Mas, embora seja um tema tão sensível para nós temos que tomar cuidado para não fazermos uma leitura errada disso aqui. A escravidão, nesse contexto, não estava ligada à questão racial, por exemplo. É bem diferente do que aconteceu recentemente na história do mundo. Tá? A questão aqui era muito mais social. Por exemplo, era muito comum pessoas ricas terem escravos. E não tinha a ver com a cor da pele. Porque não eram pessoas negras, por exemplo. Eram pessoas brancas. Pessoas que, sei lá, aparentemente eram iguais. Mudava a maneira da roupa, o idioma, mas não tinha a ver com a cor da pele em si. Era uma questão realmente social, naquele contexto. Então era muito comum pessoas ricas terem escravos. Não havia a compreensão de trabalho como nós temos hoje. Embora que muitos trabalhos que tem hoje, podemos fazer um tipo de analogia à escravidão também, mas não havia esse conceito de trabalho, de direitos, nada disso aí.
de exploração, não. Não havia esse tipo de conceito. Lá era diferente. Então era comum quem tivesse dinheiro, condições, ter escravos, que essas pessoas compravam esses escravos, não é, para servi-los. Isso era comum. Além disso, não é, essa prática da escravidão era muito comum também, por quê? Porque aquela época antiga era a época dos grandes impérios. Um império que ascendia ao poder e vencia os outros, tornava os vencidos escravos. Coisa mais normal do mundo. O povo de Israel, o povo do Senhor lá do passado, também foi escravizado. E nós conhecemos a história. E muitos outros povos também foram escravizados. Quando um reinado crescia, era natural que os povos dominados fossem escravizados. Tá? Então isso era comum naquele contexto. Era a coisa mais natural. O problema, então, não é que a escravidão, sendo repudiada hoje, por conta de vários problemas que são diferentes desse aqui, muitas vezes as pessoas, então, elas olham para a escravidão mais recente, que está ligada a racismo, e querem fazer a leitura bíblica a partir dessa ótica. Isso está totalmente errado. São questões totalmente diferentes. Tá? Não devem ser comparadas nesse sentido. Então, era muito comum esse tipo de coisa. Por isso, não devemos ler as Escrituras e julgar certos problemas socioculturais com as lentes de hoje. Precisamos respeitar aquela época. E isso vale também, por exemplo, para a Idade Média. Há muitos problemas causados pela instituição igreja no passado. Se vamos ver, por exemplo, a história, vamos notar que a igreja oficial do Ocidente, a qual chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana, ainda que o nome seja uma contradição, não é? Essa instituição histórica milenar cometeu vários erros, vários excessos, várias atrocidades, não é? Por exemplo, pessoas na fogueira por acusação de heresia. Isso acontecia. Mas também em países protestantes, algumas coisas um pouco absurdas aconteciam. Não em termos de nível, às vezes numérico, como acontecia do lado romanista, papista, mas ainda acontecia algo que poderia chocar, coisas que poderiam chocar. Se um cristão de hoje, protestante, fosse falar bem assim, olha, não, os católicos romanos, eles matavam pessoas que pensavam diferente e blá, 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 blá. Isto é verdade, isso não pode ser negado na história, mas esses mesmos protestantes ou evangélicos, se eles ouvissem dizer que, ora, mas em países protestantes, pessoas também foram mortas por causa de heresia. Não no mesmo número que o católico, não na mesma intensidade que os católicos romanos, mas isso acontecia também. Em menor número, mas acontecia. Talvez muitos evangélicos ficariam, não é possível, não é possível. É possível. Porque lembrem-se, quando falamos sobre isso, estamos falando da Idade Média, tá? Do fim da Idade Média, no caso, né? Na Renascença. Então, são 500 anos atrás. A cosmovisão ela era diferente também. Era muito comum esse entendimento, não é? Digamos que ali na Reforma começou, foi o pontapé inicial para libertar a cristandade desse pensamento de que a igreja ela também julga o Estado, por exemplo, a sociedade, tá? E aplica uma pena capital, como a fogueira, certo? Ou em outros casos também o enforcamento. Então, nós temos que respeitar as proporções, olhar para o passado e ler o passado de acordo com o passado. Nunca ler com a nossa mente de hoje, tá? Então isso é muito, muito importante. Se vamos estudar, por exemplo, um sino do reformado, que foi o sino de Dort, quando o sino terminou, que nos legou os cânones de Dort, por exemplo, quando aquela grande reunião terminou, pessoas foram deportadas. E teve um líder dos remonstrantes que foi decapitado também. Então percebam que a questão lá da fé da igreja não era algo tão desvinculado do Estado. Por isso acontecia. Hoje é diferente. Então não devemos julgar o passado com as lentes de hoje. Temos que repudiar certas coisas, com certeza. Mas ao mesmo tempo, repudiar entendendo que não é o nosso tempo e graças a Deus porque hoje não é assim. Graças a Deus que hoje podemos discordar sem ter medo de ir para a fogueira. Tá? Então é só para entender um pouquinho do porquê Paulo não combateu aqui, nesse contexto, a escravidão. Certo? Vamos então para a própria carta em si. Entendendo isso agora, eu quero ler a carta. Eu quero ler e, quando necessário, fazer algum comentário. Certo? Então, se vocês puderem abrir suas Bíblias, vamos acompanhar a leitura.
Filemão. Do verso 1 ao 9, nós temos um prefácio e uma saudação do apóstolo Paulo bem interessante. Vamos observar aqui. Verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Já uma coisa interessante para poder observar aqui, nesse verso 1, é que Paulo não se apresenta como um apóstolo aqui, né? Geralmente, ele, nas suas cartas, ele se apresenta Paulo, apóstolo de Cristo, agora prisioneiro de Jesus Cristo. Também poder deixar claro, eu estou na prisão, não é? Verso 2. Então, a carta direcionada a Filemão e, verso 2, a nossa amada Áfia, era uma irmã, Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Isso é até curioso compreender também, as comunidades funcionavam nas casas. Não havia nesse contexto a ideia de templo, não é? Isso foi colocado depois, muito tempo depois, quando o cristianismo começou a crescer e se espalhar e absorver um pouco da cultura, então templos começaram a ser uma necessidade também, tá? Mas aqui era em casa. E então a saudação de Paulo: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E então, verso 4, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Inclusive, esse prefácio, a saudação de Paulo, parece muito com a carta aos Colossenses também, certo? Então, graça dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Observem bem. Lembre que eu falei lá no início que Filemão, não é, tinha condições e era senhor de escravos. Mas note como Paulo fala a respeito dele. Paulo realmente fala dele, não é, como sendo um servo fiel de Deus, que tem uma fé que é testemunhada, uma fé que é viva e conhecida, testemunhada, não é? Verso 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por causa, ou por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus. Portanto, aliás, porque temos grande gozo, não é, e consolação do teu amor. Porque por ti, ó irmão, essa expressão, eu não sei se está assim na Bíblia de vocês, as entranhas dos santos foram recriadas. Se alguém está com ACF aí, vai ler desse jeito também. Então, as entranhas dos santos foram recriadas. Por meio de Filemão, as entranhas dos santos foram recriadas. O que Paulo quer dizer com isso, né? Eu estava até explicando isso mais cedo, em casa. Nós temos duas formas de falar de amor na Escritura. Mais de duas formas, na verdade, mas quando pensamos em coração, por exemplo, como sendo a sede dos sentimentos, temos palavras diferentes para poder expressar. Por exemplo, tem uma palavra que é cardia, que é da onde vem cardio, coração, cardiologia, etc. Vem uma palavra grega. Mas há uma outra palavra que não tem nada a ver com o músculo coração, mas também aponta para sentimento, para algo que não é físico, que é justamente a palavra traduzida por entranhas. Porque literalmente naquele contexto, as pessoas compreendiam que as tripas do ser humano, né, suas vísceras, digamos assim, era a sede das maiores paixões do ser humano. Certo? Então, basicamente era, enquanto hoje nós falamos, né, dessa forma cultural, que eu sinto do meu coração, não é? Ou então, esse sentimento está no meu coração, isso me afeta o coração. Pensando nesse músculo que nós chamamos de coração, eles entendiam muitas vezes que a sede das maiores emoções e paixões do ser humano estavam aqui, e não no músculo coração. Por isso, era literalmente falar um tipo de amor das entranhas, um amor das tripas, não é? Era desse jeito realmente que eles entendiam.
tá? Por isso essa expressão de Paulo. E fala que foram recriadas, ou seja, reanimadas. Certo? Verso 8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar ao que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. No verso 8, Paulo ele afirma uma coisa importante aqui. O que ele está afirmando aqui é a sua autoridade. Porque veja, olha, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, Paulo era um apóstolo. Ele era um líder eclesiástico na igreja também. E, portanto, tinha autoridade sobre outros irmãos, para conduzi-los, para guiá-los, certo? Mas veja que ele não está agindo com esse irmão, usando essa autoridade como um tipo de imposição ou exigência. Por isso está dizendo aqui no verso 9, todavia, peço-te antes por amor. Eu não estou simplesmente te mandando ou te obrigando a alguma coisa, eu peço-te por amor. Sendo eu tal como sou, Paulo, não aquele jovem fariseu do capítulo 7 de Atos, que testemunhou e concordou com o martírio de Estevão, mas agora Paulo, preso e velho, né? E também agora prisioneiro de Cristo. A partir daqui, Paulo começa agora a fazer a sua intercessão por Onésimo. Ele vai começar a recomendar Onésimo a Filemão. E vamos observar aqui como ele faz isso. Verso 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Lembra, quando eu falei antes? Onésimo fugiu da casa de Filemão. Fugiu de Colossos e foi parado em Roma. Muito possivelmente foi preso em Roma, como um escravo fugitivo, e lá conheceu Paulo. E Paulo diz, eu o gerei nas minhas prisões. Nas minhas prisões. Ou seja, na cadeia, Paulo pregou para ele e ele se converteu. Por isso ele fala que é seu filho. A ideia é que Paulo traz aqui, realmente, se ele pregou o evangelho para aquele rapaz, para aquele homem, e ele conhecendo o evangelho creu, foi chamado por Cristo, ele é um filho espiritual de Paulo. Entende? Então peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Então ele lembra, Onésimo, meu filho, que gerei nas prisões, no passado, antes, ele era inútil para você. Porque ele te causou mal, você era dono dele. Ele era propriedade tua, e o que ele fez? Ele fugiu. Ele agiu com rebeldia. Ele te foi inútil nesse sentido, mas agora não. Agora ele é útil a mim e também será a você. Não é? Por isso eu te tornei a enviar. Vou te enviar de volta. Isso é realmente maravilhoso, irmãos, porque Paulo está dizendo, olha, eu não vou enviar alguém inútil para você. A pessoa que saiu daí, fugitiva, não está voltando como ela saiu. Não é o mesmo, entende? Ele agora tem uma nova vida, ele foi regenerado, ele nasceu de novo, ele é agora um cristão. Ele é um filho de Deus, um discípulo de Cristo, e é nessa qualidade, condição que ele está voltando, e não como inútil que era antes. Olha só que curioso isso aqui. Verso 12. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. De novo, né, citando as entranhas. Dando ênfase mais uma vez aos seus sentimentos. Não é? Para falar que aquilo era sério, profundo. As minhas entranhas. Não é? Verso 13. Eu bem o quisera conservar comigo. Porque agora ele é útil, não é? Para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então, note que Paulo fala isso justamente por quê? Porque lembre-se, Onésimo legalmente pertencia a Filemão. Ele era o dono dele. Onésimo era um escravo. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu quis deixar ele comigo aqui, porque ele me é muito útil, ele me ajuda nessa situação. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. O Senhor tem direito sobre ele, não é? Para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Ok? Verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o tivesses para sempre. Note como Paulo fala dessa forma,
para mostrar um propósito, não é, providencial de Deus também. Porque, note bem, pode ser, não é, que ele se tenha separado de ti. Ele saiu daí, ele fugiu, ele te foi inútil nesse sentido. Mas pode ser que ele tenha saído para que agora ele volte e permaneça sempre com você. E não tenha mais razões para fugir. Ora, o que aconteceu com a vida dele? Ele foi transformado por Cristo. Não tinha mais razão para ele ser um revoltado, não é? Um escravo rebelde nesse sentido. Porque até mesmo a relação com o seu Senhor mudaria completamente agora. Então, se havia algum atrito, alguma dificuldade de vocês, isso não existirá mais. Então, talvez ele tenha saído daí para que agora volte e não saia mais. Certo? Continuando. Verso 16. Para sempre, então, não já como servo, não como antigamente, certo? Como era antes. Antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti. Assim, na carne como no Senhor. Ou seja, veja, recebe Onésimo, não como antes. Se havia alguma dificuldade, vamos pensar bem, irmãos. Se era uma relação de senhor e escravo, não havia amizade entre eles. Não dá para pensar que um senhor é amigo do seu escravo, tá? Isso é uma coisa estranha, certo? Ele é o senhor. Se nós hoje entendemos em ética de trabalho que o patrão não deve ser amigo dos funcionários, e patrões que imaginam que deve ser assim, né, vivem do mundo da fantasia e acabam se prejudicando porque vão dando asinha para o funcionário e o funcionário vai se aproveitando daquilo, vai relaxando, não fazendo o trabalho. Por quê? Porque o patrão é meu amigo. Nós já sabemos que isso não funciona. Que dirá num contexto onde senhor e escravo. Então é claro que havia um distanciamento muito grande cultural entre eles. Eu sou o senhor, o seu dono, eu te comprei no mercado de escravos. E você me serve. É simplesmente isso. Essa é a nossa única relação. Eu falo e você obedece, acabou. Só que agora, Paulo está dizendo, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Ele agora não é simplesmente teu escravo, porque você o comprou, porque você tem direito legal sobre ele. Não. Ele agora, por causa de Cristo, é o teu irmão amado. É o teu irmão. Vocês são irmãos agora. Verso 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E aí Paulo, ele dá ênfase agora. Ele torna a coisa, né? Ele apela realmente. Filemão, se você me considera, se você tem esse amor por mim, como eu tenho por você, recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Trata-o como a mim. Não é? O apelo que ele faz a Onésimo. Verso 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Se ele te causou algum prejuízo, coloca na minha conta. Verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Deixa eu me explicar isso aqui. Ele fala, eu, Paulo, de própria mão, de próprio punho. Por quê? Não é natural para nós entender que se eu vou escrever uma carta, então sou eu literalmente pegando a caneta e escrevendo no papel? Certo? Nesse contexto aqui, nem sempre acontecia assim. Muitas vezes, não é, os escritores usavam amanuenses. O que são amanuenses? São escribas, contratados, ou quem está próximo para poder ajudar, que são encarregados de registrar aquilo que alguém está ditando. Né? Então, muito possivelmente algumas cartas de Paulo e de outros apóstolos foram registradas por um amanuense, por um escriba, não é por alguém que estava ali escrevendo, sim, senhor, pode falar. Diga assim, assim, assado, assim, assim, assado. Paulo está dizendo, eu não fiz isso, eu não contratei ninguém, ou não pedi a ajuda de ninguém. Eu mesmo, com minha própria mão, escrevi essa carta, para dar ênfase ao amor dele por Filemão, ou pela guerra de Colossos, e mostrar o tom pessoal daquela carta. Eu mesmo escrevi com a minha própria mão. E ele fala, eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti, não é, próprio a mim te deves. Ou seja, Paulo, ele usa esse apelo também aqui. Lembre-se que você conheceu o Evangelho através de mim.
eu te preguei o evangelho. Então nós temos, não é, uma história. Considere isso. Considere isso. Coloque isso na conta também. Certo? Do jeito que você me perdoaria nesse sentido, perdoe Onésimo também. Não o cobre. Tá? Não o cobre. E aí no verso 20, ele vai dizer assim: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor de novo. Ou seja, reanima o meu coração. Me dá essa alegria, Filemão. Faz o que eu estou pedindo a você, recebendo Onésimo, o tratando bem como um irmão em Cristo, não é? Não que ele não seja para você apenas mais um escravo, como era antes, mas que além de escravo, além de servo teu, que ele seja teu irmão em Cristo, e você o trate assim. Faz isso para que eu fique alegre. Essa ideia de recrear aqui realmente é tomar fôlego, é descansar, me dá alento, me dá descanso, me dá essa boa notícia de que você está tratando o meu filho Onésimo, que gerei nas prisões, como irmão. Esse é o apelo do apóstolo Paulo aqui. Verso 21. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então Paulo termina o seu apelo, justamente, não é? Dando ênfase a isso e mostrando que confia. Ele sabia que Filemão era um cristão fiel. Ele sabia que aquele homem tinha fé genuína, que era alguém que amava o povo de Deus. E ele confia nisso, não é? Que agora, ele como um crente verdadeiro, recebendo alguém que outrora foi prejuízo para ele, mas agora é também um irmão no Senhor, ele o trataria bem. Isso realmente é maravilhoso. Observem, vale a pena mencionar isso aqui, eu vou só ler Colossenses, para vocês entenderem aqui como é que Paulo também fala, já que estamos falando sobre a relação de senhor e escravo, Paulo dá instruções para senhores e escravos, aos Colossenses, não é? Também a Efésios. Colossenses, capítulo 3, do verso 18 em diante, ele começa a falar sobre os deveres domésticos. Ele usa o princípio do quinto mandamento, que é um princípio de autoridade, para falar sobre a relação do marido e sua esposa, não é? Colossenses 3, a partir do verso 18, da relação entre os pais e os filhos, certo? E da relação entre os servos e os seus senhores. Usando o princípio do quinto mandamento, o princípio de autoridade. Não é? Tá vendo como não faz sentido ser um cristão e ser um rebelde? Isso não tem sentido, não tem cabimento. No verso 18, ele vai dizer bem assim, olha: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Isso é importante, no Senhor. Uma mulher não deve ser submissa a todo homem. Certo? Isso é loucura, isso é idiotice, isso não é real. Uma mulher que casa, ela é sujeita ao seu marido. Não é a todo homem. Tem negócio de a mulher já que é homem, então abaixa a cabeça. É o seu marido. Esse é o princípio que Paulo ensina aqui, tá? Então, verso 19. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Observe, então, ele dá princípios para a mulher, que deve obedecer ao marido, e para o marido, que lidera a mulher. Os dois, não é, são contemplados no princípio do quinto mandamento, dessas relações. E aí vamos descer para os filhos. Verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ora, se os filhos obedecerem aos pais é agradável ao Senhor, desobedecer não é a vontade de Deus. Não é agradável. Mas observem que Paulo aqui não fala apenas para os filhos que devem obedecer aos pais. Ele fala também, no verso 21, vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Isso é muito importante, porque o que Paulo está dizendo aqui sobre a liderança dos pais sobre os filhos é para que os pais não sejam exagerados. Se o rigor do tratamento dos pais com relação aos filhos for demais, é claro que isso vai causar algum tipo de rebeldia nos filhos. Veja como isso é importante, como tem que ter jogo de cintura. Os filhos não podem se rebelar contra os pais, mas os pais também não devem provocar a rebelião nos filhos. Entende? Devem liderá-los com amor, com sabedoria, com inteligência, e não sendo tão forçosos que os filhos não suportem tanta ordem nesse sentido e fiquem irritados, fiquem rebeldes contra seus pais. Então, note que são princípios para os dois.
para os pais que são líderes e para os filhos que são liderados. E agora Paulo vai falar sobre aquilo que se enquadra perfeitamente a Filemon. Ele vai dizer no verso 22, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, certo? Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, observem bem. Para algumas pessoas, entendendo que servo aqui é escravo, alguém comprado, pode pensar assim, caramba, Paulo está dizendo para o servo ser sujeito ao seu senhor, submisso, obediente, não ser um rebelde. E servir o seu senhor de coração. Não é para fingir não, que nem trabalhador brasileiro. Que na frente do patrão, patrão, quando o patrão passa, isso é um miserável, só fica luxando em cima da pessoa. Paulo não está te ensinando um empregado a ser desse jeito. E aqui o caso é mais sério, é um escravo. Ele está dizendo, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Ok? Não servindo só na aparência. Não é para você criar a aparência de que você serve. Não é para você fingir que você é um bom servo. De jeito nenhum. Como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, verdadeiramente. Temendo a Deus. Tá? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Irmãos, se isso aqui foi dito para escravos, que dirá para nós hoje, que não somos literalmente escravos assim? Se um escravo cristão, um escravo cristão, era ensinado a honrar os seus senhores, segundo a carne, e a obedecê-los em tudo de coração, que dirá nós, com relação aos nossos compromissos de trabalho? Pensem nisso. É aí que damos o testemunho de Cristo. Verso 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O que é que Paulo está dizendo aqui? Para escravos cristãos, quando vocês servem de todo o coração ao Senhor de vocês, segundo a carne, é a Cristo, o Senhor verdadeiro que vocês servem, fazendo um bom trabalho, não sendo rebeldes. Verso 25, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. E aí, ele não só fala para os escravos, ele também fala para os senhores. No capítulo 4, verso 1, ele fala bem assim, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Olha como isso é importante. Veja, isso se enquadra perfeitamente com a carta a Filemon. A relação de senhor e escravo no Evangelho, ela é redimida e é mudada nesse sentido. Porque os senhores, mesmo aqueles que possuem escravos comprados, eles deveriam respeitar os seus escravos, não explorá-los nesse sentido. E eles deveriam entender que mesmo sendo senhores na terra, tendo direito sobre aquelas pessoas, porque compraram aquelas pessoas, eles, juntamente com os seus escravos que eram crentes também, têm o mesmo Senhor nos céus. Ou seja, todos os senhores e os escravos deveriam servir a Cristo, que é o Senhor. Olha como isso nivela, não é, as relações nesse sentido, para que aquele que tem poder não use o poder para oprimir o que não tem. E aquele que não tem o poder, mas que é sujeito, não seja um rebelde contra aquele que tem poder. É assim que a Escritura ajusta as coisas. Isso é muito importante para nós. Veja como então Paulo fala, não é? De maneira tão clara aqui. E por fim, as saudações finais nessa carta a Colossenses vai citar também aquilo que Filemon também cita. Tá? Então, vou para Filemon mais uma vez. Verso 22 agora diz bem assim. E juntamente... vamos abrir de novo aí em Filemon, né? Mais uma vez Filemon. Então, verso 22. Eu espero, viu? Se quiser procurar aí alguma coisa. Achou já aí? Pronto. Verso 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero
que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo tinha esperança de que um dia pudesse visitar aqueles irmãos, né? Se Deus providenciasse liberdade para ele, para que ele pudesse ir até Colossenses e estar com os irmãos pessoalmente. Era o seu desejo. Nem sempre o que Paulo desejava acontecia. Ele também queria visitar outros irmãos, mas acabou que ele foi morto antes, né? Então ele não pôde cumprir isso. Mas esse era o desejo dele, de estar com os irmãos, de poder testemunhar de perto a fé dos meus irmãos em Cristo. Isso é muito bom. E ele fala bem assim ainda, quem estava com ele presente, quem estava ali com ele também, ele fala, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, pastor da igreja de Colossenses, que estava com ele preso também. Marcos, ou João Marcos, que já tinha tretado com Paulo, teve problema com Paulo, e depois os dois reataram a sua relação, não é, para continuarem servindo ao Senhor. Ou seja, os apóstolos não eram perfeitos, não é? Não eram aquele tipo de santo que muitas vezes os romanistas dizem, querendo colocá-los como se fossem quase perfeitos. Não, eles eram pessoas normais, eles pecavam e eles também brigavam, né? Eles brigavam também. Marcos, vai estar aqui também Aristarco, Demas e Lucas. Lucas aqui é o autor do Evangelho de Lucas, tá? Meus cooperadores. São os irmãos que estão comigo aqui, me assistindo na prisão. Eles estão cooperando, me ajudando aqui, naquilo que eu preciso escrever, naquilo que eu preciso enviar para os irmãos. Eles estão me trazendo notícias, eles enviam notícias também para outros, me ajudam. E, portanto, ele termina dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. O finalzinho de Colossenses, vamos notar a semelhança, não é? Colossenses 4, a partir do verso 10. Colossenses 4 e 10. Diz assim, Aristarco, não é? Já citado lá em Filemão, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, né? Tinha um outro camarada chamado Jesus ali, os quais são da circuncisão, não é? São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Saudai-vos Epáfras, que é dos vossos, ou seja, ele também é de Colossenses, de Colossos, no caso, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Uma outra casa que recebia também irmãos, não é? E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Ou seja, a carta que Paulo enviava para uma comunidade, ele está dizendo que seja lida em outra. As cartas eram circulares, né? Então os irmãos muitas vezes recebiam uma carta, copiavam e enviavam para outras igrejas, para que todos pudessem ler a mesma doutrina. Ou seja, isso mostra para nós, já naquele contexto, a catolicidade da igreja. Uma vez alguém me perguntou, pastor, será que as diferenças que existem hoje de denominações não são como aquelas diferenças que havia lá no passado? Por exemplo, havia uma igreja em Corinto, havia uma igreja em Colossos, igrejas na Galácia, em Roma, em vários lugares. Então, será que lá também não havia diferença, como nós vemos diferenças hoje? As denominações diferentes hoje têm doutrinas diferentes. As comunidades locais não tinham doutrinas diferentes. Eram igrejas em outras localidades com a mesma doutrina. Porque as verdades ensinadas pelos apóstolos circulavam por essas igrejas. Era a mesma verdade do Evangelho. Tá? Então é bem diferente do que nós temos hoje. Continuando, verso 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, vimos aqui
não é, essa bela carta, curta carta, né, de Filemão, e podemos notar algumas questões importantes. Eu quero concluir, então. Pode passar, pode passar e pode passar. Acabei esquecendo disso aí, não importa. Pode voltar um pouquinho, volta um. Deixa aí. Nós já lemos tudo, então depois a gente vê. Essa pequena carta nos mostra o poder redentor do Evangelho naqueles dias, tão diferentes dos nossos. Filemão e Onésimo não tinham um relacionamento bom, pois eram o senhor e o seu escravo. Que proximidade Filemão poderia ter com Onésimo? Onésimo pertencia a Filemão e, portanto, este o pertencia, segundo as leis locais. Onésimo faz algo errado e foge para Roma, mas pela providência de Deus encontra Paulo na prisão. Onésimo, o escravo fugitivo, ouve o evangelho e Cristo o chama, transformando sua vida, livrando assim Onésimo da verdadeira escravidão. Onésimo, que era útil, aliás, que não era útil para o seu senhor humano, tornou-se útil para o verdadeiro Senhor, não é? E Paulo testemunha isso muito bem. Paulo envia Onésimo de volta a Filemão, porém, não para ser como antes, pois agora aquela distância gigantesca que havia entre os dois já não mais existe. Pois agora, por causa de Cristo, não são mais apenas senhor e escravo, mas irmãos em Cristo. E ambos têm o mesmo e verdadeiro Senhor, que é o Jesus Cristo. Onésimo fugiu de seu senhor humano e foi para uma prisão. E na prisão encontrou, olha só que coisa interessante. O homem era escravo, fugiu do seu senhor, foi parar na prisão e na prisão encontrou a verdadeira libertação. Né? A verdadeira libertação. Onésimo, então, foi liberto, não por leis humanas, mas por Cristo. E aqui eu concluo dizendo lendo aquilo que que Cristo afirmou, não é, como registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. Jesus disse isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois ele confirmou dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Vamos então orar. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer por esse breve momento de estudo. Obrigado por nos permitir estudar esta breve carta, mas tão significativa, que nos mostra o poder redentor do Evangelho. Nos mostra como que as relações podem ser redimidas e terem novas perspectivas por causa da tua palavra, por causa do Evangelho. E como o Senhor Jesus opera a verdadeira libertação naqueles que não são apenas escravos humanos, ou escravos de homens, de senhores humanos, mas escravos do pecado, escravos do diabo. O Senhor liberta. E assim o Senhor tem libertado sempre muitos deste mundo. Desde aquele dia, não somente Onésimo, mas todos aqueles que creram no Senhor. Todos foram libertos da verdadeira escravidão para servir ao único, amado e verdadeiro Senhor sobre todos, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, ajuda-nos também a compreender a glória do Evangelho, para que também, Senhor, venhamos viver de acordo com essa liberdade tão bendita. Nos ajude, Senhor, a vivermos como livres neste mundo, livres das amarras do diabo, livres da opressão deste mundo cruel que está em trevas. Possamos ser livres para fazer a tua vontade e não a vontade de nossa carne, e não a vontade do mundo, e não a vontade do inimigo de nossas almas. Ajuda-nos a confiar em ti e a sermos gratos, porque tu és o nosso Senhor e o Senhor nos comprou com o teu sangue, com o preço mais alto de todos. Mas o Senhor não é um tipo de Senhor mundano e opressor.
Pelo contrário, é o Senhor que, nos comprando com o teu sangue, nos chama de amigos, nos chama de irmãos e faz com que, por meio da fé em ti, tenhamos a Deus como nosso Pai e sejamos herdeiros. Herdeiros. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece-nos e ajuda-nos a confiar em ti e a reconhecer que somente em Cristo, na tua cruz, é que encontramos verdadeira liberdade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então encerrar nosso momento aqui cantando Em tua cruz liberdade achei. Espero em ti, ó meu Jesus, em tua em meu lugar sofreste sim, em tua cruz liberdade achei. Tua glória, meu Rei, brilhará como o sol. Era sem fim, meu Deus, ouço o céu em louvor ao Filho de Deus, seu louvor jamais terá fim. Espero em ti, ó meu Jesus, em tua em meu lugar sofreste sim, em tua cruz liberdade achei. Tua glória, meu Rei, brilhará como o sol. Era sem fim, meu Deus, ouço o céu em louvor ao Filho de Deus, seu louvor jamais será fim. Deus abençoe, irmãos. Está encerrada a nossa aula, então.